Israel está no centro das atenções em pleno século XXI, uma terra milenar disputada desde os primórdios, quando o pai Abraham se achega ao único Deus. Deus promete a ele uma terra que emanava leite e mel. Depois essa promessa foi passando para os seus filhos, com Jacó e as 12 tribos de Israel. Essa promessa se consolida, onde Israel deixa de ser escravo e faz uma jornada pelo deserto rumo à terra prometida. Terra esta que Moisés, não pôde entrar, mas pôde vislumbrar toda a sua grandeza. E é incrível como Israel continua sendo o centro do mundo, o centro das atenções globais. As 3 principais religiões do mundo, principalmente do mundo ocidental, é o judaísmo, o cristianismo e o islã. 3 religiões, 3 povos que reivindicam aquele lugar como o seu lugar sagrado. Para os judeus, é porque ali foi escolhida a terra prometida, dividida entre as 12 tribos, sua capital Jerusalém, construída pelo rei Davi e o rei Salomão, onde dali saiu um dos maiores reinados da face da terra. Para os cristãos, é porque o seu Messias ou o seu Deus caminhou ali naquelas ruas, caminhou naquelas aldeias, evangelizou, fez o seu trabalho em Israel, em Jerusalém. Para o mundo islâmico, o profeta Mohammed, o profeta Maomé, ascendeu aos céus a partir de Jerusalém, de hoje, onde hoje nós conhecemos como o Domo da Rocha. 3 religiões, 3 povos e um só lugar, Israel. E hoje Israel novamente se torna o centro do mundo, o centro de disputa. Os palestinos, ou o Hamas, o terrorismo global, reivindica aquele como um lugar santo, mas diferente do que aconteceu nos tempos antigos, onde as 3 religiões conviviam em relativa paz, hoje há uma guerra onde um lado quer destruir o outro. Mas existe uma lei e existe um conceito de que essa terra de Israel tem vida própria. Ela mesma, o Israel, não o povo, mas o território, tem uma vida, tem um comportamento, e esse comportamento é ligado às leis universais, às leis divinas, às leis sagradas, em que, inclusive, ela tem um tempo de descanso. E cada vez que esse tempo de descanso é rompido, é desobedecido, é negligenciado, a terra cospe os seus moradores. Samuel, é interessante dizer porque não é normal, não é natural, nunca em nenhum lugar do mundo uma terra é tão preciosa. E veja que ela não emana ouro, né? Ela não é uma mina de petróleo por si só. Ela emana leite e mel, mas mais do que isso, ela emana a prosperidade global, né? Religiosa. Ali você tem um contato direto com Deus. Existe uma piada, né? Alguém estava no Vaticano e como que eu faço para falar com Deus? Fala naquele telefone vermelho ali. Ok, vai lá, não consegue, tenho que colocar aqui R$50 para fazer a ligação, mas que coisa cara você tem que fazer o interurbano, por isso que é caro. Ok, faz a ligação, chama, aí vai para Jerusalém, vai para Israel e pergunta, como que eu faço para falar com Deus ali? É ali naquele telefone amarelo. Mas quanto custa? Não custa nada porque aqui a ligação é local. Ou seja, está mais próxima de Deus, e não são só os judeus que consideram aquela terra mais próxima de Deus, são todos os povos, o que torna isso muito intrigante. Agora nós vamos entender uma profecia que ela está próxima de se cumprir, porque existiam os períodos de descanso da terra.
E Israel, não o povo, mas a terra, tem o seu tempo de descanso, Shemuel. Exatamente, irmão. Estamos falando de Eretz Israel, a terra de Israel. A terra de Israel, ela já era sagrada antes mesmo de que Deus conhecesse a Abraão, a quem fez a promessa de que os seus descendentes herdarão a terra, mas depois de um determinado período. E esse determinado período, ele implica sobre a medida da iniquidade dos moradores da terra. E aí nós estamos falando de Canaã. Quando Eretz Canaã, a terra de Canaã, Deus aguardava que, previsivelmente, a medida da iniquidade dos moradores da terra, ele chegaria a um limite que justificaria Deus tirá-los, ou seja, tirá-los dali para dar lugar aos descendentes de Abraão, que a essa altura estariam cativos e multiplicando-se no Egito. Agora, quando definitivamente os descendentes de Abraão, na liderança de Moshe, eles estão caminhando no deserto, Moshe pede aos espias: vai e veja a terra, se é boa, se ela tem frutos, os seus moradores e a tática de guerra que devemos montar. Então, eles trouxeram os resultados da terra e junto às más notícias de que a terra, ela vomita os seus moradores, ela espelha os seus moradores. Então essa é a visão crítica, mas é uma visão que se mostrou verdadeira depois de que a terra recebe os descendentes de Moshe, de Abraão, de Isaac e de Jacó, e eles se multiplicam, se estabelecem na terra. De 3.500 anos, eu acho que Israel não viveu menos de um terço desse período. Os descendentes de Israel viveram menos de um terço desse período ali na terra, mas não sem ter que passar por invasões, por privações e por duas grandes diásporas, que foi uma expulsão das dominações dos grandes impérios. E até hoje se provou para todos os mandatários da terra de Eretz Israel, de que o que tem mais intimidade e consegue extrair um maior resultado da terra, e isso não diz o quanto ele é santo, o quanto ele é justo, mas do quanto ele conhece e se identifica com o dono da terra, que é o povo judeu. Então, a criação do moderno Estado de Israel mostrou que os últimos 2.000 anos em que a terra esteve sob dominação estrangeira dos cristãos, dos muçulmanos, dos otomanos, dos britânicos, agora que a terra ela está dando a sua produção como nunca antes, né? Curiosamente, ela já passou pelas mãos dos cristãos, né, nas cruzadas. Os cruzados tiveram ali o domínio, né? Tiveram o mandato da terra antes de perder para os muçulmanos, e depois, quando o mandato otomano, ele fica a maior parte do tempo da existência da terra no seu controle, até o momento ali da Primeira Guerra, quando os britânicos conquistam o território assumindo o mandato, antes de que se tornasse o Estado de Israel. E uma coisa interessante, irmão, é que as leis que regulamentam a terra, ela está muito ligada à justiça social, né? A justiça social sobre a apropriação da terra, a propriedade da terra e do que a terra produz. E a Shemitah, que é o período que a terra precisa repousar, descansar, a cada 6 anos, o 7º ano, a terra repousa da sua produção. Ou seja, o lavrador não pode preparar a terra para a produção daquele ano. E mesmo que o lavrador tivesse a pergunta, Deus diz assim: e quando alguém me perguntar o que comeremos no 7º ano, aí Deus diz assim: pois no 6º ano a terra vai produzir para 3 anos. Ou seja, antes de que alguém questionasse sobre os resultados do 7º ano, a produção do 6º ano seria equivalente à produção de 3 anos. De 3 anos. Isso vale dizer que havia uma previsão de uma resistência
do produtor falar assim, não, eu vou produzir assim mesmo, né? Eu vou produzir assim mesmo. Então, no 6º ano, ele recebia antecipado, ele recebia uma produção antecipada para garantir de que a terra teria o seu descanso. E aí, isso explica, né, o lugar de nossa fala, hoje da diáspora, por que judeus foram espalhados para todas as partes do mundo. E por que todos os povos e as outras religiões não conseguiram extrair da terra o melhor dela. Samuel, é interessante porque, inclusive, curiosamente, na época dos cruzados, Jerusalém ou Israel teve vários nomes, né? Ali se chamava Reino de Jerusalém ou Reino dos Latinos de Jerusalém. Realmente, hoje há uma teoria aí, principalmente nesses podcasts, né, onde não vão acadêmicos de história, vão apaixonados por uma causa, ativistas. E eu vejo ativistas da causa palestina afirmando que aquela terra se chamava Palestina há mais de 10 mil anos. Né? E não. Né? Nunca se chamou Palestina há mais de 10 mil anos. Esse termo foi cunhado pelo imperador Adriano, né? No ano 135 da Era Comum. A partir dali, né, começa a chamar aquela região de Palestina, enquanto o Império Romano dominava. Depois passou por muitas mãos, inclusive quando os cristãos chegaram, né, com as cruzadas, voltou a se chamar Jerusalém, voltou a se chamar Israel, né? Justamente porque o termo Jerusalém, Israel, sempre foi o nome do lugar, escolhido por Deus. E um outro detalhe, Samuel, a terra, ela é uma terra de Deus, né? Ela é uma apropriação. Seria, né? o único território no mundo que Deus disse, olha, essa é a minha terra e eu vou dá-la a vocês para que vocês cuidem dela, plantem, vivam. Era meio que um... Vamos usar sincretismo, né? Sincretismo não, anacronismo, que é traduzir as coisas antigas da forma com que nós vemos o mundo hoje, né? Eu acho que é isso, me corrija se eu estiver errado. Homens sois, não sois máquina. Era como se fosse um laboratório sagrado para provar para a humanidade que é possível funcionar com as leis determinadas por Deus. Existiam outras nações, né? Muitas outras nações que se derivaram de Noa, que se derivaram de Adão e Eva, né? Mas que se desligaram com o passar do tempo da presença divina num nível mais elevado. Quem restaurou isso foi Abraão, que passou para os seus filhos, e Jacob passa isso para as 12 tribos de Israel. Essa função de servir a Deus, né? E então, Deus escolhe aquela terra como sua, né? Ou sempre foi sua, e coloca ali aquela nação que já tinha tudo determinado por Deus como ela funcionaria. O espaço de cada tribo, né? Aonde eles plantariam, o que cada tribo faria, porque não era todas as tribos que cuidavam de gado. Exato. Nem todas as tribos que mexiam com o mercado imobiliário, né? Cada tribo tinha o seu papel para criar uma sociedade equilibrada, uma sociedade justa, uma sociedade que cuidava dos seus pobres, das suas viúvas. Nem todos os hebreus ou os judeus eram levitas, né? Nem todos eram sacerdotes no ofício do dia a dia, mas cada um formava uma sociedade e a terra tinha o seu papel. Enquanto a sociedade funcionasse equilibradamente, onde cada um ocupava o seu espaço, as suas funções, aí quase que você começa a pensar assim, puxa, mas vocês estão falando de um comunismo. Vocês estão falando de um comunismo, de um socialismo. Não.
Não era dessa forma, porque no comunismo apenas uma elite prospera, né? E aquele lugar vai entrar em falência a qualquer momento. Ninguém mais trabalha, né? E todo mundo fica dependendo de todo mundo e nada acontece. Não, na Torá existia justiça social. E é justamente por isso que cada ser, cada vivente ali dentro da terra de Israel tinha um papel. Porque nem todo mundo ia plantar. Aconteceu no Camboja uma revolução depois da guerra do Vietnã, uma revolução lá dentro, comunista, mas era descolado do que acontecia na Rússia ou na China, né? Ali no Camboja, por exemplo, essa revolução ela foi tão violenta e todas as pessoas foram obrigadas a saírem das cidades para irem trabalhar nos campos, arar a terra. E o que aconteceu? Entrou em colapso, não funcionou, né? Justamente porque o diferente era morto, era eliminado, né? Você não podia ser diferente. Todo mundo virou lavrador, né? Não há uma diversidade. Já na terra de Israel havia uma diversidade nas funções do ser humano. Mas tinha um detalhe. Eles só teriam êxito se cada um cumprisse com a sua parte, né? E trabalhasse e respeitassem as leis. Senão, você imagina, não, vai vir uma maldição do céu, né? Vem um fogo, vem alguma coisa terrível. Não, a terra parava de gerar frutos, né? A terra era o grande... A terra cuidava do povo e o povo cuidava da terra. A partir do momento que o povo não mais respeitasse, daí existia uma lei específica, né, que é o que nós vemos nessa paraxá, uma lei de descanso a essa terra. Exato. O Shimon, o Egito, né, por exemplo, quando José ele compra ali todas as propriedades, ele compra todas as propriedades com a própria reserva dos 7 anos de fartura, existe uma propriedade que ele não consegue comprar, que é a terra dos sacerdotes do Egito. Então aquela terra, a única possessão que ele não se apropriou como chefe de Estado, porque a lei dizia que a terra era dos sacerdotes. Quando Israel sai do Egito, Deus diz que vocês serão para mim uma nação sacerdotal. É claro que depois disso, ele vem destacar os levitas no lugar dos primogênitos para exercer a função de sacerdote. E a função com que a herança será distribuída, agora no livro de Números, de Bar Midbar, que vamos iniciar a partir da próxima semana, ele começa então a tratar sobre a herança, as heranças, né? As possessões. E essas possessões, ela é distribuída de acordo, como o Shimon disse aqui, com as habilidades. E essas habilidades, elas estão descritas aonde? Elas estão descritas na bênção que Jacó dá aos seus 12 filhos, que vão constituir as 12 tribos. Também nas bênçãos que Moshe dá, também as 12 tribos. Então, nas bênçãos, para cada uma das tribos, está descrito ali as suas habilidades, na defesa, na produção, quem é que tem habilidade de ficar na costa ali, de extrair as riquezas que estão... De pesca, né? De pesca, da areia, né? Do gado. Da tintura que é extraída do mar ali para tingir o tzitzit. Então, cada um tem sua função e nós vamos entender a distribuição da terra que vai ser executada exatamente por Yehoshua, Josué, que vai distribuir, conquistar e distribuir as heranças das tribos de acordo com as suas posições. Então, alguma coisa acontece ali que as 2 tribos e meia elas ficam com a região aquém do Jordão, que apesar delas estarem previstas nas conquistas, elas não estavam naquele primeiro plano. Ou seja, eram 7 reinos e eles conquistam os reinos daquém do Jordão porque eles tinham habilidade com gado. Né? Então aquele território ali ele era próprio para quem... Planícies. Né? As planícies de
de Og, rei de Bashan, fica ali na liderança de Reuven e as outras 1,5 tribo. Então, essas tribos elas têm essa distribuição, e também você pode observar isso pelos acampamentos que andam no deserto, né? Os 4 acampamentos que ficam no centro ali, o Mishkan. São observações a partir da habilidade de defesa, de ataque, de conquista, de produção, do que cada um faz de melhor. E aí sim, a terra vai ter a sua diversidade de produção, de extrair dela a riqueza. Né? Hoje é explorado muito isso, Samuel. No agro é muito explorado isso. Acho que em todos os tipos de negócios que envolvem a terra, existe essa otimização, né? Então, olha, essa terra é boa para plantar soja, para plantar milho, para plantar trigo. Café não dá tanto aqui. Nós vamos plantar café mais lá, numa área de maior calor, numa altitude um pouco mais elevada ou menos elevada, mas se plantar aqui não vai gerar tantos frutos. Hoje também o ser humano vai se tornando mais consciente, né? Como que pode nós termos perdido a consciência? Porque ela está lá na Torá. Inclusive diz aqui, Samuel, olha só o que diz no livro de Levítico, no capítulo 25, diz o seguinte: após 7 ciclos de 7 anos, ou seja, 49 anos, é o 50º ano, e é chamado de Yovel, jubileu, e nele todas as terras que foram vendidas voltam ao dono original. Olha que interessante, né? Poxa, mas aí é comunismo? Não, não é comunismo. Escravos hebreus são libertos. Aí não é comunismo, porque o comunismo justamente escraviza as pessoas. Novamente, não se planta nem se colhe, ou seja, para de plantar e colher, né? O que acontece? Esse sistema ele impede a concentração eterna de terras e riquezas nas mãos de poucas pessoas, que é o latifúndio, né? Que é o que se tende a fazer. Então, uma tribo acabou vendendo um pedaço para outra, que morreram ali os patriarcas, ficaram as filhas, vamos vender essa terra também, e há alguém que vai comprando tudo, e a terra de Israel passaria a ser somente de uma pessoa. Aí existia esse dispositivo na Torá, na lei, que depois de 50 anos a terra voltaria a ser o seu originário, dos seus donos originais, né? Uma restauração periódica, né? Ou seja, sempre havia um momento de reconfigurar para os padrões de fábrica o que estava acontecendo dentro da terra. Todo o equilíbrio econômico ele está vinculado a esse ciclo, né? A esse ciclo. E ele precisa ser sagrado, ele precisa ser equilibrado, porque senão vai acontecer o que nós vimos, e nesse caso já adiantando, a diáspora, né? Cada vez que o povo de Israel quebrava os ciclos da terra, porque tudo isso que nós estamos falando, curiosamente, só pode ser vivido dentro da terra de Israel, ok? É uma observação da terra de Israel. Não serve para o Brasil, não serve para os Estados Unidos, não serve... exclusivamente para a terra de Israel, esse equilíbrio da sociedade. Então, por algum momento, você cometeu uma decisão errada, né? Você tomou uma decisão errada de um negócio e teve que vender um pedaço. Olha, se tem uma das coisas mais tristes, é você ter que vender um pedaço de terra para saldar um erro econômico, né? Só que havia um dispositivo, né? Nem todos os seus descendentes eles pagariam esse preço. Não, em 50 anos, 2 gerações depois, você teria isso restabelecido novamente. Inclusive os escravos que ali estavam seriam libertos, né? Isso já está previsto. Agora, Samuel, uma curiosidade também
mas que é muito fácil de você observar, quando Israel é levado à diáspora, isso aconteceu 2 vezes, né? A primeira vez foi justamente por não deixar a terra descansar, né? Aí vem o Império Babilônico e sequestra os judeus, destrói o templo, destrói Jerusalém, leva cativos. 70 anos os judeus passam a serem cativos, né, na Babilônia, não terem mais uma pátria, mas sempre com o desejo de voltarem a Jerusalém. Cantavam, né? Cantavam, lembravam. Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, né? E choravam, porque não podiam cantar louvores em terras estranhas. E aí, depois do cumprimento dessa punição, Israel volta novamente à sua terra e reconstrói Jerusalém, reconstrói o templo, e ali passam a viver novamente. Depois vem a segunda diáspora romana, né? Que definitivamente expulsa os judeus de Jerusalém. Eles são proibidos de viverem ali, mas vivem ali às margens. Os cruzados que conquistaram Jerusalém, eles foram os mais intolerantes com a presença judaica. Então, Jerusalém foi conquistada, por último, o início da Idade Média pelos cruzados, e os cruzados se depararam ali com a população de judeus. Então, essa presença dos cruzados em Jerusalém foram as mais hostis, ou seja, se a história está registrando o convívio dos cruzados com a população judaica que existiam ali, sempre estiveram ali. E depois os cruzados vão perder o domínio de Jerusalém para os muçulmanos, né? E aí você tem outro registro de convívio da minoria judaica entre o mandato dos muçulmanos, depois do mandato turco, e assim sucessivamente. Agora, o que rege a terra, esse ciclo é o segredo de permanência da terra. Shemuel, o grande detalhe é o seguinte: todas as vezes que o povo de Israel saía da terra, era retirado, ela secava. Ela não produzia mais nada. Era uma terra estéril. E quando os judeus começaram a voltar para Israel agora, né? 1900 na virada do século, né? Isso. No final dos anos 1800 para 1900, eles não encontraram lá uma terra que emanava leite e mel. Era um deserto, seca. Não tinha mais. Porque, Shemuel, nas descrições proféticas existiam ursos, existiam leões, existiam florestas densas em Israel. Tudo isso morreu quando o povo de Israel já não estava mais lá. Deixou de existir. Então, o segredo da terra, se você quer entender, dos resultados e dos não resultados, está em Devarim, as bênçãos e as maldições. Então, quando a terra dá o seu melhor, é porque existe uma conexão dos seus moradores com a terra, com a sociedade e com Deus. Então, essa é a relação. Então, a sociedade, politicamente, ela tem que ter equilíbrio, né? E essa sociedade em equilíbrio, ela tem que ter uma relação com Deus, porque a terra, ela não é banhada por grandes rios como é o Egito. Então, ela depende exatamente de um favor divino, de que a sua terra não se transforme em bronze, o seu céu em ferro, de que a sua produção toda a sua produção ela venha de fato dar dentro do período. As pragas sejam evitadas. Por exemplo, na Síria tem pragas de gafanhoto, amor. No Egito tem pragas de gafanhoto. Em Israel não tem. Não tem. Agora veja, esse ciclo, ele é um ciclo social. Quando o profeta Ezequiel, na Haftarah de Kedoshim, ele diz assim, que os anciãos, o profeta Ezequiel, ele fala assim, Ezequiel apresenta a resposta de Hashem, diz assim, então vem a palavra de Deus a mim dizendo, filho do homem, fala aos anciãos de Israel e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, vieste inquirir-me? Juro que tão verdadeiramente quanto eu vivo, não serei inquirido por vós. É um diálogo, é como que os anciãos
que antecede a destruição do primeiro templo, foram consultar o profeta Ezequiel, e nesse tempo, Shimon, o primeiro rei de Israel já havia sido exilado. Antes do Nabucodonosor destruir Jerusalém, ele conquista a cidade, prendendo e exilando o rei Joaquim e seus filhos. E ele vai nomear o irmão do rei como novo rei. E esse rei de Jerusalém, ele teria que agora pagar tributos para a Babilônia. E já havia se passado ali 4 anos do exílio do rei Joaquim, quando os anciãos de Israel perguntaram: ei, a gente tem então que cumprir essas leis se nós estamos destinados ao exílio? Então esse inquirir dos anciãos foi uma coisa muito perversa aos olhos de Deus, e essa pronúncia do profeta Ezequiel, essa fala do profeta Ezequiel é exatamente 3 anos antes de que Nabucodonosor ele volte agora para rechaçar uma revolta judaica, porque aí o novo rei, depois de 1 ou 2 anos que ele pagou tributo para a Babilônia, ele decide o seguinte: ao invés de nós pagarmos tributo para a Babilônia, vamos alugar o exército egípcio para nos proteger, e nós não vamos subjugar a Judéia para a Babilônia coisa nenhuma. E exato nesse período, o desequilíbrio social ele entra em colapso. Por quê? Os escravos não estavam sendo liberados na Shemitah, que é o período de 7 anos. As propriedades não estavam sendo devolvidas para o seu proprietário original. As dívidas não estavam sendo perdoadas, os empréstimos não estavam sendo concedidos. Então, todo um desequilíbrio econômico, social, a produção caiu, as invasões de vizinhos, países vizinhos que colocavam fogo ali nas produções. Nós tivemos agora, né, Shimon, os palestinos queimando ali matas, as matas. Sim. Como ato terrorista. Então todas essas atividades estavam acontecendo momentos antes de que o profeta Jeremias chamassem os líderes, os anciãos, os príncipes, para entrarem no acordo. Falou: para vocês sobreviverem a uma invasão babilônica, vocês precisam fazer um pacto com Deus, fazer uma aliança. E ele consegue colocar o rei, os sacerdotes e os príncipes num contrato, que chama-se contrato das partes. É o mesmo que Abraão entrou, Shimon, de colocar lá a parte dos 2 animais, o profeta Jeremias ele faz um pacto com a liderança da Judéia para libertar os escravos, para devolver as propriedades aos donos originais, para perdoar as dívidas, para conceder novos empréstimos. Então, esse ciclo da Shemitah, ele controlava todo o ciclo econômico da vida judaica. E era isso que trazia o equilíbrio social. E o equilíbrio social, ele dá confiança espiritual. Quando há uma proteção política, há justiça, os tribunais funcionam. Os tribunais funcionam, tem equilíbrio econômico, você conseguiu produzir, tem segurança institucional. Agora, a relação espiritual tem conexão. Uhum. Os judeus e os israelitas subiam ao templo, celebravam as festas. Porque não bastava só oferecer sacrifícios. Né? Quando Deus se enfurece, né? E justamente pelas faltas do povo, os sacrifícios estavam acontecendo. Mas o restante não. Então não adianta só a oração, só a reza, só reconhecer que Deus é Deus, mas todo o resto ser abandonado vai levar ao colapso. Vai levar ao colapso. Se você oferece os sacrifícios de 1000 bois, mas tem as viúvas e órfãos passando fome, abandonados, gera um desequilíbrio na sociedade, normalmente. E uma coisa não compensa a outra. Todas precisam funcionar ao mesmo tempo para que você seja digno de estar na terra, de ter aquela prosperidade sob as suas mãos. Hoje, o que nós conseguimos fazer,
numa vida equilibrada com a família, numa vida equilibrada com nós mesmos, ter acesso a um pedacinho dessa prosperidade. A prosperidade mais ampla, ela poderá ser vivida lá na Terra, né? Mas muitas pessoas aplicam este jogo de equilíbrio na sua vida e conseguem construir grandes fortunas, porque eles cuidam dos pobres, eles plantam, eles colhem, eles conseguem gerar um equilíbrio no seu microverso. Cada um de nós, no seu microcosmos, né? Cada um de nós é um universo ambulante. Então, cada um de nós é a terra de Israel. E equilibrando essa terra interna em nós, nós vamos conseguir prosperar. Não estamos equilibrados. Estamos com problemas, estamos deixando a viúva, o órfão, estamos esquecendo de coisas tão ali na lei, né? Tão óbvias. Mas só que quando nós nos envolvemos com nossas próprias dores, e aí elas são diversas, nós nos esquecemos do óbvio. E o óbvio era libertar os escravos a cada 7 anos, né? Era uma decisão da elite. Quando Jeremias chega, ele não está convidando lá o órfão, a viúva, para entrarem num pacto de que vocês se afastaram de Deus. Não. Jeremias está chamando os juízes, a monarquia, o sacerdócio e os príncipes, o agronegócio, os empresários. Então é dali. Jeremias chama toda a elite judaica e fala: se nós não fizermos esse concerto social, não há possibilidade de escapar do exílio babilônico. Né? E aí eles já tinham contratado o exército egípcio, né? E a injustiça ela estava no topo da pirâmide. Então era negociação de terra de um poderoso para um menos poderoso. Quebrado, né? O juiz estava sempre favorecendo o lado errado da lei, não da história. E aí esse negócio estourava lá na ponta. O órfão, a viúva, o estrangeiro, o peregrino, eles estavam ali totalmente abandonados. Então o colapso social ele está ali. Quando Jerusalém é dito pelo profeta Malaquias, ele diz assim: trazei os dízimos à casa do tesouro. Né? As pessoas não fazem a mínima ideia do que ele estava falando. Ele estava falando de um centro nacional, o centro da vida judaica estava ali. Toda a política ela funcionava ali. O palácio da justiça, o palácio da monarquia, o Ministério da Fazenda, o Ministério da Saúde, tudo funcionava ali. Então, era o dízimo Maaser Sheni, o Maaser Rishon, o Maaser Ani, a Terumá, o meio shekel, as primícias, o Bidyon Raben, todas essas contribuições elas eram direcionadas para Jerusalém e a sua redistribuição ela trazia exatamente equilíbrio econômico, equilíbrio social, o equilíbrio das instituições entre as forças que defendiam, entre o reino religioso do sacerdote, a monarquia, o tribunal, o Sanhedrin, que tinham que tomar as decisões, e ali tudo isso era resolvido. Então era disso que Ezequiel, o Malaquias está falando, trazer a casa do tesouro. Por quê? Jerusalém ele era o centro administrativo, político, econômico, social e de justiça. Todo esse equilíbrio ele tinha que ser redistribuído para as tribos, né? E ali funcionavam todas as coisas. O templo foi construído, o exército era armado, as fronteiras eram protegidas, né? Tinha lá o cuidado com os doentes, o cuidado com o órfão, o cuidado com a viúva, o cuidado com estrangeiros. As propriedades tinham que ser devolvidas. As limpezas, os escravos tinham que ser liberados dentro do período, as dívidas tinham que ser perdoadas, o crédito tem que ser liberado. O BNDES lá tinha que falar, ou tinha que ter alguém que falasse, libere crédito que o pessoal precisa plantar. Então, todo esse equilíbrio econômico, quando Jeremias ele chega ali em Jerusalém, ele estava em pleno colapso, mas por uma corrupção, por um desmando, um total desequilíbrio da justiça, da monarquia. Havia pressão interna e externa já, porque a Babilônia já
exigia tributo. Agora vocês têm que pegar a parte de toda essa escassez e mandar ouro para Babilônia. E aí eles falam, pô, é mais barato nós contratarmos o exército egípcio para nos proteger, para segurar o exército babilônico nas fronteiras, e nós vamos comprar essa briga. Né? E quando Jeremias chega, ele fala, não, isso não vai funcionar. Vocês já são subjugados à Babilônia, e se vocês entrarem nesse pacto comigo, vamos consertar a vida social, a vida política de Jerusalém que está destruída. Aí sim, vocês vão conseguir afastar o perigo externo. E aí, Shimon, eles chegaram a entrar no pacto das partes, né? Que é aquela que Abraão faz lá em, eu acho que é Gênesis 12, que é quando ele passa por entre as partes de um animal de sacrifício e ele aguarda que Deus também passasse para fazer um pacto sobre a descendência de Abraão. E Jeremias ele faz o mesmo pacto, ele passa por entre as partes e todos os príncipes e toda a liderança da Judéia daquele período também passaram se comprometendo a fazer esse concerto político. Devolução das terras, libertação dos escravos, perdão da dívida, concessão de empréstimo, cuidado com o órfão, cuidado com a viúva, cuidado com o estrangeiro, restauração do templo. Porque quando a vida política, social, da justiça ela está funcionando, a espiritualidade ela se conecta para todo mundo. Ela volta, né? Shimon, você vai para o templo celebrar a Páscoa judaica. A sua produção deu mais do que bom, né? Você vai com os resultados no bolso. Então, tudo que você faz do serviço religioso e social é com satisfação. Você consegue ajudar o órfão, a viúva, falou, poxa, eu tenho tanto que eu consigo dar esse retorno. Então, há um equilíbrio econômico. O equilíbrio funciona. E era tão grande que a terra descansava. A terra descansava. Depois de 7 anos, a terra ficava 1 ano descansando sem plantar. Nossa, mas para quem é um agricultor, meu Deus, como que eu faço 1 ano sem plantar? Aqui no ano anterior ao descanso da terra, ela produziu o dobro. O que nós vemos hoje no mundo? Né? Hoje no mundo nós vemos, olha, tivemos uma colheita recorde, exportação recorde. Qual que é o próximo objetivo? É produzir o dobro, ou o triplo, ou o quádruplo no próximo ano. Sim, maravilhoso, você tem um período para fazer isso. Mas no 7º ano, você deve fazer o descanso. Hoje já existe, né, o rodízio de terra, né? Aquela terra descansa ali. Então você tem muitas terras lá no agro. Os irmãos do agro me corrijam se eu estiver errado, né? Que é eu acho que é o manejo, alguma coisa assim. Então, você planta lá a soja, planta o milho, planta ali o que aquele ciclo permite, e aí depois você vai fazer um rodízio, vai para um outro espaço, enquanto aquela terra recupera ali as suas energias, os seus nutrientes e por aí vai. Ela tem que revitalizar, né? Óbvio, isso não é a realidade em todas as propriedades rurais brasileiras, mas eu conheço algumas que têm como fazer isso. Também vai do tamanho da terra, né? Mas nesse caso, em Israel, era para o pequeno e para o grande. Todos tinham que observar. Né? Você podia comer do fruto, né? Aquele que nascesse depois, mas só colher e comer ali. Não poderia colher ele para vender, né? Ou não podia comer? No terceiro ano? Não, no ano do descanso. Não, né? No ano do descanso você pode comer. Pode comer dela. Aí o estrangeiro, o órfão, a viúva, as aves, os animais... Porque não foi semeada, né? Ela produziu por si só. Ela produziu... Então você tem lá um mandiocá. Você tem um mandiocá. E aí, no ano de descanso, nasceu a mandioca ali. Você não plantou, mas ela nasceu. Você pode comer dela, você não pode vender. A sua última colheita foi a safrinha do milho. Você passou lá a colheitadeira... Aí você fala, entrei na Shemitah, esse ano eu não vou produzir. Vai começar a nascer os milhos dali. Né? Então aquela produção está liberada para toda a cadeia social usufruir dela, as aves e você mesmo. Você não poderia colher lá para levar para o Ceasa. Mas para você... Mas para você sim. Aí... Aquilo que ficou excedente ali vai apodrecer, vai cair, vai ser consumido pela própria terra. Vai adubar a terra.
Mas no ano anterior... Uma coisa, Shimon, que eu quero destacar aqui nessa tua fala, é que já há alguns anos, nos últimos 4 anos, nos últimos 6 anos, a economia do Brasil vem sendo salva pelo agronegócio. Ela produz 1/4 da alimentação mundial com 7% do seu território produtivo. Né? Então o Brasil produz em 7% de território mais de 25% de tudo que é consumido no mundo. Né? Uma das maiores cadeias alimentares é o Brasil. Eu passei esses dias em Belo Horizonte, e quando você passa próximo ali ao aeroporto, tem um grande outdoor. Ele está destacando ali, em Minas especificamente, que o agronegócio ele superou, parece que pelo 2º ano, a produção da extração de minério de Minas. Olha só. Né? Então Minas, que ainda é o maior produtor de riquezas minerais, que é o ferro e outros metais preciosos, além do ouro, né? O agro ele superou pelo 2º ano a arrecadação pelo agro, pela produção, né, das diferentes culturas ali. Então essa capacidade que o Brasil tem, né, ela é consumida exatamente por uma confusão política e social. Por que um país dessas dimensões ele não dá certo com toda a riqueza de que não existem países menores que conseguem produzir muito mais? Veja, Shemuel, você bem lembrou, né? Somos os maiores produtores de comida do mundo. A comida é o que nos mantém em pé, né? Só que ao mesmo tempo que nós batemos recorde e mais recorde de produção, nós também temos os maiores escândalos de corrupção. Ou seja, nós ganhamos de um lado, só que do outro lado a bolsa está furada e as moedas estão caindo. É um saco sem fundo. É um saco sem fundo as moedas. Então você recebe lá um saco de moedas, mas ele está furado. E não para de cair moedas. Não para mais. Está caindo do lado. E essas moedas elas se transformam numa energia maligna que destrói, que traz doenças, né? Que traz escravidão. Parte da nossa população é escravizada, né? Agora nós tivemos olha só, Shemuel, o agro produz riqueza. Aí nós tivemos agora uma desgraça, uma doença, nesta época da gravação desse episódio, de um problema que se tornou público, que é o vício em jogos de azar na internet, né? Virou caso de saúde pública, foi parar no Congresso Nacional, não que o nosso Congresso seja grande coisa, mas foi parar lá, justamente popularizando um caso que vinha silenciosamente roubando. É o devorador, nós já falamos nisso em um vídeo passado, né? É um devorador que se instalou no Brasil e ele tá, e note você, esse devorador brasileiro, ele está em todas as áreas. Ele está no governo, aí você fala, não, mas os políticos são corruptos, os políticos não valem nada, eles são a desgraça do Brasil. Não, agora descobrimos um novo foco dessa doença do devorador nas pessoas, no cidadão brasileiro. Que 40% da produção de riqueza do nosso Brasil está sendo colocado nesse jogo, nesse vício de jogos de azar na internet. E o mal é tão grandioso que pessoas influentes, que você olha elas como inofensivas porque elas fazem dancinhas. Elas fazem dancinhas na internet, sabe? Elas ajudam um pobre, ajudam um outro, fazem aquele marketing, né? E elas convencem esses brasileiros, olha, use, faça porque eu também faço e olha o meu resultado. E milhões e milhões e milhões de brasileiros. E você fala assim, não, o Brasil vai quebrar porque o governo entrou no novo escândalo lá do INSS, né, da aposentadoria dos velhinhos. Ele vai quebrar antes, porque o brasileiro está pegando o dinheiro do INSS e jogando
nos joguinhos de azar na internet, amor. Agiota, né? É uma questão, uma crise, uma pandemia. Né? É uma pandemia que é uma mundo, desgraça. É uma desgraça. Então, quando o profeta Malaquias ele fala sobre isso, esse equilíbrio, ele depois da diáspora, né, as comunidades que se estabelecem, inclusive de que o profeta Ezequiel fala, os vossos pequenos templos que vão se estabelecer nas comunidades, isso é reproduzido em miniaturas, ou seja, hoje é onde existem as comunidades judaicas na diáspora, a sinagoga ela torna ali o centro da vida judaica daquela comunidade e tudo se desenvolve por ali, né? Dali vai surgir o cemitério, a escola, o clube, né? O hospital, né? Todas as coisas vão se desenvolver em torno disso e as comunidades têm o seu tribunal rabínico que resolve as questões da comunidade, principalmente as grandes comunidades, tanto no Brasil como em outros países, ela tem o seu próprio tribunal. Então dificilmente um judeu ele leva o outro para um tribunal comum, para a justiça comum, antes de ter esgotado ali as possibilidades dentro da comunidade. Então tudo é resolvido ali. Então esse equilíbrio ele vem daquela fala do profeta Malaquias. O profeta Malaquias fragrou um reino em decadência em que os servidores públicos eles estavam pedindo demissão. Você está vendo pessoas hoje fazendo concurso público, né? Você vê pessoa que vai de um estado para o outro para prestar concurso. Abre lá os concursos, eles saem fazendo concurso. Mas lá não. Lá você estava vendo os servidores públicos saindo para plantar mandioca, vender alface, porque não tinha mais arrecadação. O sistema estava falido, né? Então o profeta Malaquias diz assim: trazei à casa do tesouro os vossos dízimos e ofertas. E ele diz assim: e disse Deus, fazei prova de mim, se eu não vos abrir a janela dos céus e derramar sobre vós tamanha bênção que dela vos advém a maior abastança. Então todo o ciclo econômico, né, da chuva, do orvalho, da lua, do sol, do plantio, do leite, da lã, da carne, do trigo, tudo, e dos filhos, né, do mel, da tâmara, da romã, da azeitona, do óleo, tudo que produz de melhor a terra da sua riqueza, então ela vai estar entregando aos seus moradores. Então é disso que está falando o profeta Malaquias. E isso, com a destruição do segundo templo, é reproduzido de forma proporcional ao tamanho das comunidades, como elas se organizam pelo mundo. Então a comunidade judaica dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia, das Américas, ou de qualquer, como o próprio Israel, ele é organizado assim. E, inevitavelmente, o cativeiro da Babilônia, ele vem exatamente porque não porque o exército egípcio não foi autossuficiente para defendê-los. É porque eles romperam a aliança que entraram com o profeta Jeremias, recapturaram os escravos, não devolveram as terras, não perdoaram as dívidas, não liberou novos créditos de empréstimo, e o colapso social ele foi a ruína antes mesmo de que Nabucodonosor colocasse estado de sítio para derrubar o que foi a primeira comunidade e levar todos os sábios para o cativeiro, o que se cumpre na fala dos espias: a terra em que fomos espiar é a terra que vomita os seus moradores. Então, a terra de Israel, ela pertence a Deus, não pertence... Deus mais diz assim, ninguém, né? Ela pertence a mim. Vocês têm permissão de morar aqui por uma dívida que eu tenho com Abraão. É só por isso. Não é o quanto Israel é justo e santo e cumpre Torá, não. É pelos méritos que Deus considera dos patriarcas e pelas promessas e juramentos feitos a eles. E é claro, pessoal, uma experiência de 3.300 anos não existe no mundo. Isso ficou provado durante a ausência judaica de 2.000 anos da Terra, que mesmo assim a
a imperfeição judaica ainda é a melhor que sabe lidar com a terra. Que sabe extrair o melhor dela. Porque todos os outros que estiveram no mandato da terra sagrada, eles tornaram aquilo ali um feudalismo muçulmano, de que não se produz nada senão a pobreza, a miséria e a doença. E Israel volta em 1948, né? Vindo de uma calamidade na Europa. Veja que até a sociedade mais vamos colocar assim, quase perfeita, né? Que era a Europa, né? Era uma sociedade de primeiro mundo para sua época, né? Alto nível. Chegou à decadência, né? A decadência e ficou em ruínas, né? Porque era o desequilíbrio social, racial, político, justiça, né? E a Europa ficou em cacos. Depois foi reconstruída. Bom, os judeus vindos da Europa, né, de uma calamidade terrível, sem pátria, começam a chegar em Jerusalém e lá eles encontram aquela terra, um deserto, né? Mas era a terra de Israel. Era o lugar de onde eles haviam saído. Não havia outro lugar que eles pudessem retornar, né? Ninguém queria, né? O Brasil mesmo negou o desembarque, né, de navios com os judeus, entre outros países também negaram a presença judaica ali. O Brasil teve que criar, por muitos momentos, incentivo de imigração. Né? Depois da abolição da escravatura, o Brasil trouxe imigrantes italianos, de todos os lugares, japoneses, né, para produzirem a terra. Mais recente, o Brasil teve que, estrategicamente, povoar o centro-oeste do país, aonde foi construída ali Brasília. Havia incentivo, inclusive, de que as famílias cada casal tivessem até 10 filhos. Olha só. Então, o espaço geográfico do Brasil, ele não está ocupado ainda, né? Quando os judeus chegam, né? E mesmo hoje, daria para você criar quantos estados de Israel no tamanho que ele é aqui dentro do Brasil, territorialmente, né? Então, cabe aqui vários... Um único estado ali, pega o estado mais pobre da federação, Maranhão, Acre, né? E você pode criar ali um estado, falar, fique aí com essa região aí para vocês e faça o estado de vocês. Os curdos, por exemplo. A Palestina, traz os palestinos e coloca ali numa região. Coloca lá, os curdos, os palestinos, tem o outro ali que estão na Síria, os drusos. Vamos criar um estado para os drusos aqui, ó. Tem vontade política. Nós queremos ter uma posição na comunidade internacional e nós vamos ceder uma parte do nosso território aqui para os curdos. Tá bom. Pega um estado ali improdutivo e cria ali um outro estado e você vai ver a prosperidade que ele vai tornar a terra que está miserável ali. Que não vai para frente nem para trás. Não há e aí, curiosamente, a criação do Estado de Israel, existe uma linha, né, que vê assim, a criação do Estado de Israel, ela teve a resistência, né? Foi uma ideia da ONU e isso começou primeiro começou com a Liga das Nações, né? Depois ONU, depois da Segunda Guerra Mundial, mas não era para que os judeus sobrevivessem, né? Houve sim um lobby em Nova York, uma cidade que tem mais de 1 milhão de judeus, né? É a maior concentração de judeus em uma única cidade, né? Houve ali um lobby, a sede da ONU fica ali, né? Para que os judeus tivessem um lugar. Mas a intenção daqueles que decidiram não era para que os judeus prosperassem numa terra que emanava leite e mel. Os judeus foram enviados para um deserto, que era Israel também, né? Um deserto, e alguns destes acreditavam que o trabalho de Hitler seria terminado ali. Bom, vamos mandar toda essa judeusada, né, entre aspas, para lá, e lá os árabes vão terminar o serviço que Hitler começou.
Sim, gente. Não vou me ater a esse tema agora, porque nós já estamos finalizando o nosso bate-papo, mas inclusive há um papel de um brasileiro nisso, né? As coisas reais, elas acontecem nos bastidores e não na história que é contada. E os judeus chegam lá, começam os judeus já vinham comprando terras desde a virada do século XVIII para o século XIX, né? Isso. Comprando terras, ou do século XIX para o século XX, né? Século XIX. Do século XIX para o século XX, os judeus chegavam lá devagar, iam comprando terras, formando os kibbutzim, aquela coisa toda, mas com a eclosão da Segunda Guerra, aí foi massivo, né, essa chegada de judeus lá, e o que se esperava, os judeus vão sucumbir. Tanto é que na Declaração de Independência de 1948, né, declarou a independência sexta-feira de tarde, quando foi sábado de manhã, 7 países árabes invadiram aquela região, né? Arábia Saudita, Iêmen, Arábia Saudita, Egito, Síria, Jordânia, Iêmen, e faltou mais 2, Líbano e Síria, né? Eu falei? Isso. 7 nações invadiram para destruir Israel antes mesmo de Israel nascer como país. O que aconteceu? Perderam a guerra, que durou 9 meses, e 60 mil árabes, né, foram sobrepujados por 20 mil israelenses, 20 mil judeus, né? E Israel se estabeleceu naquela terra. Só que a terra, eles não estavam brigando, Shemuel, pela terra mais produtiva que existia, por plantações, por áreas aráveis, por grandes rios. Não. Era por um deserto que precisava ser florescido novamente. Doenças. Era uma dificuldade imensa a criação do Estado de Israel. Os historiadores chamam que a terra de hoje do Estado de Israel era um feudalismo. Era um feudalismo árabe. Abandonado. Então ali era doença, era deserto, não tinha desenvolvimento humano ali. Então a população ali era mínima, inclusive aqueles que não deram certo no seu país de origem, pessoas do Egito, da Jordânia, da Turquia, árabes de diferentes lugares, eles estavam ali, sobrando, porque não deram certo nos seus lugares de origem, né? E eram esses que dividiam ali o convívio com os judeus que estavam chegando cada vez mais. Então, os esforços de Theodor Herzl, que não conseguiu emplacar na diplomacia de apoio político das pequenas potências para a criação do Estado judaico, ele conseguiu convencer judeus milionários a comprarem fazendas. E eles compravam as fazendas e iam plantando ali pomares, trazendo ciência, trazendo tecnologia da agricultura para desenvolver aquela terra infértil. Foram produzindo. E aí, aos olhos da população árabe que estava ali, ainda antes do mandato britânico, né? No mandato turco ainda, eles viram o desenvolvimento chegando. Os pomares de laranja. Poxa, era impensável não tinha isso aqui ali. um pomar de laranja. Como que eles conseguiram colocar aqui pomar de laranja? E daqui a pouco eles estavam exportando, e é claro, chegando mais judeus para trabalharem naquilo ali, né? Então, o início da Segunda Guerra, com os campos de concentração e de extermínio, muitos judeus conseguiram fazer aliar exatamente, escapando e burlando, porque 1935 as fronteiras começam a fechar, né? Começam a fechar para a entrada de judeus para todas as partes do mundo. E depois do mandato britânico, começou a guerra, o conflito entre árabes e judeus, que estavam ali no mandato britânico. Os terrorismos que aconteciam entre as partes, elas foram fugindo do controle dos britânicos até que o mandato da terra fosse decidido pela Liga das Nações em 47. E a essa altura, no auge da Segunda Guerra Mundial,
estava totalmente impedida a entrada de judeus também ali na região do que chamava-se de Palestina. Por isso que a Haganá, que era liderado pelo jornalista Ben Gurion, que já havia sido expulso pelos britânicos dali, ele conseguia introduzir, eles conseguiram introduzir em torno de 25 mil judeus durante o auge do extermínio judaico, durante a Segunda Guerra, com o impedimento não só dos britânicos, mas com a vigilância atenta dos árabes, que trataram com hostilidade a presença judaica ali já naquele período da Você Segunda já Guerra. imaginou, Samuel, sabendo que o povo foi exterminado, 6 milhões na Alemanha nazista, na Europa, né? 6 milhões, e que o que restou estava sendo enviado ali para poder sobreviver. Mesmo assim, 7 países árabes marcharam para terminar de eliminar o povo judeu. Exatamente. E perderam. Perderam. E aí nós entraríamos numa outra temática, que é a injustiça, que é a Deus está do lado do oprimido e nunca do lado do opressor, né? Então, fique agora com as rezas desse Shabat, que serão especiais. Estamos nos aproximando de Shavuot, uma época em que Israel se eleva na presença de Deus, na presença divina, e contrai um casamento, um matrimônio. Ora, mas o que é isso? Contrai a partir desta jornada é que Israel se torna uma nação escolhida, uma nação separada. E é um tempo também de portais abertos, Samuel, portais de bênçãos, né? Para aqueles que plantaram, prosperidade, que plantaram ajuda ao próximo, né? Que plantaram coisas positivas e transformadoras. Agora vem a época da colheita, das primícias. Importante que a nossa conexão, né, nesse período, porque os períodos das festas, né, eles marcam exatamente um período da redenção humana, da espiritualidade, das capacidades. Ninguém pode esperar amanhecer com todo o dinheiro que precisa na conta, mas cada um de nós podemos esperar que os nossos esforços eles venham de forma triplicada. É o que foi dito, que quando perguntarem o que comeremos no 7º ano, eu darei 3 vezes mais na produção do 6º ano. Então, pessoal, a nossa Parnassá Tová, ela é uma providência dos céus. Não está ligada ao quanto nos esforçamos ou quanto fazemos, mas o quanto acreditamos e estamos conectados. E aí, se estamos conectados, vem a outra parte dos esforços. Tudo aquilo que nós colocamos às nossas mãos, ele começam a produzir. Se é o oliveira, nós teremos azeite em abundância. Se é a lã, nós teremos a melhor lã. Se é o leite, a carne, o mel, o trigo, tudo aquilo que nós fazemos, ele tende a prosperar muito acima do que nós plantamos. E o que você está plantando? O que você plantou para esse período de julgamento do Parnassá Tová, do seu sustento com abundância? Então é um momento em que esses portais eles ficam abertos para todos os judeus se conectarem, inclusive a sua generosidade com as pessoas da sua família, com os seus parentes. Inclusive aqui nós aprendemos nessa porção de que o parente ele pode redimir a propriedade. Nós temos o dever de redimir a propriedade dos nossos parentes. Dos parentes, né? Então temos que ter um olhar para o que está acontecendo com teus parentes. E aí, num segundo momento, você tem a comunidade que você reza, em que você participa. Pense de que forma que você pode melhorar a tua comunidade, que você pode contribuir com todo do lugar onde você tem e traz essa conexão, da onde os portais levam as bênçãos para os seus negócios e também para a sua casa. Então, 6 de Sivan é a oportunidade de que todos os judeus, eles tenham a sua conexão, e isso não diz respeito do quanto o país está equilibrado economicamente ou está passando em crise.
Isso diz respeito a você, da forma como se conecta com o universo através das suas práticas positivas, dos seus esforços e do que você tem plantado para ter isso 3 vezes mais do que você plantou. Muito bem, continue aqui com a Sinagoga no Sim Brasil, com as rezas. Desta programação, você vai ser encaminhado direto para a sinagoga, que é especial, ok? Fique aqui.